Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre ângulo de fase de injeção. Hoje algumas injeções programáveis, Fulltech, Ingepro, Pandu, Harder, várias aí, Mega Squirt, ProTune, trabalham com ângulo de fase de injeção. O que a gente tem de diferente? Nesse vídeo não é um vídeo básico, isso aqui é mais um bate-papo, uma coisinha mais livre, sobre as diferenças que dá em a gente ajustar o ângulo de fase de acordo com o carro, de acordo com o motor. Existe já hoje uns vídeos aí, FT Education e tudo mais aí, que explicam bem desde o início, mas eu venho com esse vídeo aí com o intuito de mostrar realmente na prática, em uma condição real, o que acaba acontecendo no carro, como é que ele acaba agindo na parte de consumo, na parte de performance e na parte de eficiência. Então vamos lá. Eu tenho um log aqui gravado, tá? Isso aqui é um log inteiriço, no mesmo dia. Eu fiz algumas marcações onde eu achava interessante com o two-step, tá? Eu tenho algumas marcações aqui, em outros lugares, porque eu achei uma referência, eu deixei estabilizado uma condição que eu achava útil para mim, né? No caso, 2.500, 2.600 rotações por minuto, com uma malha fechada ativa, com a mesma condição de ponto, com a mesma condição de map, tá? E deixei marcado aqui onde eu achava interessante a gente fazer uma leitura mais detalhada. Com a única coisa de diferença, isso que eu tô com todo o meu mapa acertado, né? Toda a parte de injeção, toda a parte de ignição. Então agora, por último, eu resolvi mexer na parte de ângulo de injeção, tá? Eu fiz essas marcações aqui, ó. Acabei não gravando aqui o canal do Two Step, mas não importa, não é relevante para nós. Qual a condição que eu estabeleci para o meu caso, tá? Isso aqui era uma velocidade de cruzeiro, baixa carga, tá? A gente pode ver aqui, ó, que tá dando 0,56, 57, menos 60 de map, tá? Com uma rotação aí por volta de 2.600 RPM. Tem gente que usa tempo de injeção, tem gente que usa porcentagem. Eu particularmente prefiro usar tempo de injeção, por costume mesmo. E a única coisa alterando mesmo é o ângulo de fase, tá? Eu tenho 3 canais abertos aqui na própria tela da FT, tá? Eu trabalho aqui com uma FT 500. Então é para quem está mais habituado e sabe do que eu estou falando, tá bom? Feito isso, eu tenho vários lugares que eu marquei, tá? Nesse caso aqui com 500 graus de ângulo de injeção. Eu tenho outros aqui com, deixa eu achar um outro ponto aqui, ó. Eu tenho outro com 400, com as mesmas condições, tá? Eu tentei recortar na melhor parte possível, onde ele estava mais estável, para tentar pegar um parâmetro fixo para todas as medições, tá? Isso aqui é um carrinho de rua aspirado, sem nada de diferente, tá? O que eu fiz? Eu estabilizei o map, estabilizei a rotação, e a única coisa que eu tinha de diferença aqui realmente foi o ângulo de injeção, tá? Voltando a tocar nesse assunto, aqui eu tenho 400, aqui eu tenho 500. Eu tenho outros pontos aqui, ó, com um pouco mais, 523, 414. Deixa eu achar outro ponto aqui um pouquinho melhor. 350 graus de ângulo de injeção, 356, 370 e por aí vai, tá? O que eu fiz com cada parte dessa? Eu peguei, estabilizei, como tinha dito, o map e rotação, supondo que o meu mapa estava completamente acertado, né, com correção, com tudo, tá? Inclusive a correção está ativa aqui. E fiz os recortes da onde eu achava necessário. Eu tenho um mapa com 2.600 rotações, com map 58 e tempo de injeção. Eu tenho outro com a mesma condição, 2.500, 600, 2.575, 2.578, com map 59,
tempo de injeção e ângulo de injeção 350, outro aqui com 500 e outro aqui com 400, tá? Eu vou fechar esse lock, esse aqui não vai ser mais importante para nós, tá? E nas opções aqui do FT Manager, a gente tem a opção de comparar gráficos. Então a gente vai a gente vai comparar esses 4 gráficos aqui com o mesmo tempo de deslocamento, tá? E vamos ver o que ele vai nos mostrar. Para nós aqui isso aqui virou uma riscaiada e a gente não entende nada. Então o que a gente faz? A gente refina um pouquinho do que a gente realmente precisa, tá? Que é o que? Tempo de injeção e ângulo de fase. A gente vem aqui refinando, tá? Vamos dar uma diminuída nesse tempo, ficar um pouquinho melhor. Não embola muito porque eu tô com um notebook aqui e sem mouse, então se torna um pouquinho mais demoradinho, mas vai ser fácil de entender, todo mundo vai entender. Ó, eu vou abrir aqui as minhas opções, tá? Eu vou tirar RPM, que não nos importa. Ângulo de fase eu vou deixar. Abertura dos bicos tem gente que usa em porcentagem, a gente usa em milissegundos. Eu vou deixar os dois por enquanto. Vou tirar aqui só a abertura, mas ela vai ficar marcada aqui. E correção. Isso eu vou fazer de todos. Tá. Vamos tirar todos aqui. Pronto. Vou dar uma corzinha aqui só pra a gente definir quem é quem nessa história aqui, pra não ficar tão por igual todos os sinais. Tá. E a gente tem a nossa condição aqui de tempo de injeção. Aqui está salvo só o tempo de injeção, tá? Dos 4 logs que eu gravei, com a única diferença do ângulo de fase de injeção, tá? O que eu quero mostrar com isso? Aqui a gente tem no gráfico vermelho o ângulo de fase de 370 graus. A gente tem aqui no gráfico azul um ângulo de 350, 349,60. Temos aqui no gráfico verde 500 graus de ângulo de fase de injeção. E a gente tem aqui no canal rosa 400 graus. Tá. Isso aqui é só para a gente ficar mais fácil de ser visto. Como a gente estabeleceu a mesma rotação para todos os casos e o mesmo map, a gente tem a mesma sonda por estar sendo corrigida pela malha fechada, e a gente tem o mesmo ponto de ignição, tá? Por se tratar de uma velocidade de cruzeiro, o que a gente consegue definir em cima disso? Eu só alterei realmente foi o ângulo de fase de injeção. O que acontecia em cada caso? Se eu adiantasse um pouco mais, ele tinha um resultado; se ele tinha um pouco menos, ele tinha um pouco resultado. Onde a gente quer chegar com toda essa ladainha? Aqui com o gráfico vermelho, com 2.600 rotações, 370 graus de avanço de ignição, a gente tem um tempo de injeção de 2.446 milissegundos de injeção. Uma correção de malha fechada com menos 6%. Eu deixei meu mapa todo um pouquinho mais gordo, mas aqui a gente não pode considerar porque varia de motor para motor, varia de coletor de admissão, bicos e tudo mais, tá? Então não vamos considerar tempo de correção, tá? Nesse carro aqui, no caso, é um 2.4 aspirado, tá? Então a gente tem com 370 graus de ângulo de fase de injeção, um tempo de injeção fixado, ou abertura de bico 5.30, tá? Eu vou tentar, não, vai ficar pior ainda. Vamos deixar o tempo de injeção mesmo, um tempo de injeção de 2.4. Aqui com o gráfico azul, com 350 graus de ângulo de fase de injeção, a gente tem um tempo de injeção um pouco diferente. A gente tem um pouquinho mais de consumo. É pouca coisa? Sim, é pouca coisa. Mas quando a gente está, por exemplo, num campeonato, o próprio ali, o Christian da FT Education diz, a gente está tirando pelinha em cabeça de ovo, qualquer diferencinha vale o ajuste.
Isso que a gente não vai entrar no assunto de extrema performance, temperatura de GT, temperatura de vela, câmara de combustão, estequiometria. Não vamos entrar em nada disso, porque senão a gente vai se estender demais nesse vídeo. A única coisa que eu queria mostrar para vocês é num carrinho de rua o que dá de diferença só com o ângulo de fase de injeção. A gente tem aqui 350 graus, um tempo de injeção, 500 graus de ângulo, um outro tempo de injeção um pouco mais gordo aqui de tempo de injeção para atingir o mesmo lambda. Todos esses casos aqui a malha fechada estava ativada e travada no que eu tinha pré-estabelecido. Ou seja, teoricamente a gente tem o mesmo objetivo de lambda, o mesmo ponto e a mesma condição de rotação e MAP. Mas a gente tem tempos de injeção diferentes. Ou seja, a gente tem um motor mais eficiente ou menos eficiente, de acordo com o ângulo, tá? Voltando aqui para a tela, o que a gente enxerga aqui mais? Se eu tenho um ângulo de fase menor, ele me dá mais eficiência. Se eu tenho um ângulo de fase maior, ele tem menos eficiência. Isso, como eu disse ali atrás, varia de motor para motor, de comando para comando. Se tu tem comando original, se tu tem comando bravo. Isso aqui não é uma receita pronta. Isso aqui é uma referência para tu ter uma noção de como prosseguir um ajuste, como conseguir um detalhezinho atrás do outro, tá? Então, se eu tenho aqui 500 graus de 500 graus de ângulo de fase de injeção, eu estou consumindo 2,573 de gasolina. Eu preciso de 500 graus? Não preciso. Por quê? Meu motor não está sendo tão eficiente. Se eu for tocar no assunto do EGT, o que é o EGT? É um pirômetro, é um sensor de temperatura nos gases de escape. Se a gente for analisar ele ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar com lambda, tem que trabalhar com temperatura de escapamento e tudo mais. Por isso que é muito difícil a gente acabar tocando nesse assunto. Vai acabar complicando mais a vida ainda das pessoas. Como não é o nosso caso aqui, é só um carrinho de rua, a gente trabalha com sonda e trabalha com ângulo de fase de injeção. Uma sonda um pouquinho mais gordinha para preservar o motor, deixar ele um pouquinho mais saudável, tá? Mas vamos lá. A gente tem aqui 400, 500, 350 e 370 graus. A melhor de todas aqui foi com 370 graus de ângulo de fase. Por quê? Porque eu tenho menor tempo de injeção de combustível, tá? Na mesma condição aqui, ó, 2.600 rotações com 58 de depressão no MAP, 2.556, 50 RPM, é ínfimo isso, com 59 de MAP, 2.596 com 57 de MAP, 2.600 com 57 de MAP. Isso aqui são valores muito próximos e que num carro de rua, um carro aspirado, não faz tanta diferença, ainda mais a baixa carga. Mas um tempo de injeção influencia muito. O que acontece? De 2.500 baixa aqui quase meio milissegundo. Entenderam? Então tu tem uma economia, tu tem uma melhora na eficiência do motor. Aqui ele aceitou bem uma redução, mas não é tanto assim. Por quê? Porque se eu baixei para 350, 349, ele voltou a subir um pouquinho o consumo. É pouca coisa? Sim, é pouca coisa, mas não é relevante. Ó, ele fica bem em cima da mesma linha do 370. Ou seja, se nessa condição de 2.600 rotações por minuto, com esse MAP aqui, ele aceitou numa boa 370, para que eu vou forçar mais ainda 500 graus de ângulo de fase de injeção, se com 370 ele está resolvendo e está tendo uma economia e uma eficiência melhor? A menos que seja para resfriar o escapamento. Ou seja, tu precisa de mais combustível, uma sonda mais gorda para resfriar o escapamento para tu ter mais potência. Não é esse caso. Esse caso aqui é só um carro de rua. Então, voltando para cá de novo, eu tenho outro grau aqui, ó,
de ângulo de fase de 400 graus. Ele está um pouquinho acima do 350 e do 370. Ou seja, ele está um pouquinho mais, gastando um pouquinho mais do que ele estaria gastando com 370. Ou seja, a faixa de eficiência de ângulo de fase de injeção desse motor é 370 graus nessa rotação. Quem sabe depois a gente teste aí com 3.500, 4.000, 5.000 rotações para ver como é que ele vai se comportar. Tocando no assunto aí sobre coletor de admissão, velocidade de admissão, tempo de preenchimento de cilindro, comando de válvulas. Por isso que isso aqui não é uma regra absoluta, não é um parâmetro definitivo. Isso aqui varia de motor para motor. Então cada caso é um caso. Tu tem que vir tirando, vir colocando, vir medindo, vendo onde é que é realmente útil todos esses ajustes, tá? Como esse meu mapa estava todo ajustado já na parte de injeção, eu estava com todas as correções certinho, tudo certinho. Aqui eu estou utilizando gasolina, não estou utilizando álcool, metanol nem nada, tá? Então, por ser um combustível mais livre, mais comum para nós, né, aqui no sul, eu consegui uma melhor eficiência realmente com 370 graus de ângulo de fase de injeção em baixa carga nesse motor. Partindo disso, a gente pode comparar aqui também com a correção da malha fechada, a correção tirando bem mais combustível aqui, né, para manter o mesmo lambda do que nos outros casos, ó, 5.29, 4.9, aqui outro, 6.27, tá? Então, é isso, rapaziada. Queria mostrar realmente para vocês o que acontece com tão pouca diferença assim de ajuste depois de um mapa pronto. A gente não encontra tanto material assim de ângulo de fase de injeção na internet, né? A gente encontra algumas explicações, mas nada muito assim a fundo, mostrando num log em tempo real, numa condição realmente de real carro assim, né? Então entrei com esse log aqui. Isso aqui é um bate-papo, isso aqui é um vídeo livre, sem roteiro, sem absolutamente nada. Eu vou tentar manter pelo menos um vídeo por semana voltado a mais essa parte de performance, essa parte de injeção programável. Quem curtiu, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Esse vídeo aí é livre para qualquer um, não tem nenhum direito autoral em cima disso. E o que precisar a gente tá disponível aí, tá, rapaziada? Abraço.